Bom dia ou boa tarde, pessoal. Meu nome é Gaspar Dias Munhoz e nesta ocasião vamos tentar recomeçar com as nossas atividades acadêmicas, preparando algum material didático da disciplina de Química Orgânica 1 no âmbito das atividades remotas emergenciais. Esta videoaula vai tratar sobre o capítulo 3 do livro de Solomos, Introdução às Reações Orgânicas, Ácidos e Bases. Vale indicar que o livro texto adotado é Química Orgânica 1, volume 1 de Solomos, tá? Porém, qualquer edição é válida, principalmente as últimas, a oitava, novena, décima, etc. Reações orgânicas. Que são as reações orgânicas? Envolvem a formação e quebra de ligações covalentes. Então, sempre nós estaríamos falando de reações orgânicas em termos de energia ou calor do sistema, ou seja, em termos de sua variação de entalpia e entropia, ou seja, reações que liberam calor ao meio, aquelas reações conhecidas como exotérmicas e outras que absorvem calor do meio, aquelas reações conhecidas como endotérmicas. Mas por hoje ainda você não tem por que se preocupar. Lá na frente nós vamos abordar esses conceitos de forma um pouco mais aprofundadas. Homólise e heterólise de ligações covalentes. Tem duas formas de quebrar essas ligações, de forma homolítica e de forma heterolítica. A primeira delas, estamos mostrando uma representação de uma ligação covalente entre dois átomos representados pelas letras A e B. Nessa representação, vamos mostrar a quebra homolítica dessa ligação. A movimentação de elétron para cada átomo é representado por uma seta curva com meia farpa. Dessa forma, vamos gerar as espécies radicalares, ou seja, o radical A e o radical B. Por outro lado, a quebra heterolítica entre os átomos A e B é um pouco diferente da primeira. Desta vez, a quebra heterolítica envolve a movimentação de um par de elétrons e que é representado por uma seta curva com a farpa inteira. Dessa forma são geradas as espécies iônicas, conhecido como o ânion, representado pela letra B negativo, que possui um par de elétrons, e a espécie catiônica, representada pela letra A positiva. Então, normalmente, a quebra de uma ligação covalente polar requer que essa ligação seja polarizada. Essa polarização pode ser visualizada a partir da ligação entre dois átomos representados pelas letras A e B, neste caso. Então, nós estamos representando que o átomo B vai ser o átomo mais eletronegativo quando comparado com o átomo A. Então, neste caso, B vai sustentar a carga negativa parcial e, no entanto, A estaria sustentando a carga positiva. Então, isso pode ser verificado a partir desse tutorial que estamos representando que a densidade eletrônica está sendo deslocada para o átomo mais eletronegativo, neste caso o átomo B. Então, consequentemente, o átomo B vai sustentar preferencialmente essa carga negativa. Por outro lado, essa quebra dessa ligação covalente polar geralmente ocorre com a assistência de uma molécula que possui um par de elétrons. O mecanismo é representado justamente a partir dos pares de elétrons dessa molécula indo para um centro deficiente dessa ligação entre os átomos A e B. Essa nova ligação gerada entre a molécula que possui esse par de elétrons reagindo com a parte positiva dessa ligação A e B, justamente vai facilitar
a quebra dessa ligação heterolítica entre os átomos A e V para gerar, respectivamente, os íons dessa reação. A continuação, vamos abordar alguns conceitos básicos no tocante aos mecanismos de reações orgânicas, pois neste capítulo nós vamos abordar as reações ácido-base. Então, para isso, nós já temos que ter os conhecimentos prévios como que essas etapas acontecem, ou seja, mostrar os mecanismos de reações químicas orgânicas. Para isso, nós temos que saber o conceito de mecanismo de reação química. Seria a descrição etapa por etapa do processo em que os reagentes se transformam em produtos. E, para verificar justamente os mecanismos, as setas curvas se tornam uma ferramenta importante que mostra o fluxo de elétrons, ou seja, como as ligações são formadas ou quebradas em uma determinada reação química. Portanto, as setas mostram um mecanismo de reação e devem ser desenhadas a partir de um centro rico em densidade eletrônica, indo para um centro deficiente de elétrons. Antes de colocar um exemplo de um mecanismo de reação propriamente dita aí, pessoal, temos que aprender primeiro a usar as setas curvas para ilustrar esses mecanismos de reações. Também já tínhamos dito que a seta tem que começar na fonte rica em densidade eletrônica. Vejamos o primeiro exemplo entre essas duas substâncias, o ânion hidróxido e o próton respectivo. Então, a movimentação dos pares de elétrons tem que ser iniciada sempre no centro de alta densidade eletrônica, neste caso o íon hidróxido, desta forma, veja bem. Então podemos verificar que a seta inicia-se nesse centro de alta densidade eletrônica indo para um centro deficiente de elétrons. Porém, uma segunda representação possível seria onde que a seta inicia-se na fonte pobre em densidade eletrônica, indo para um centro rico em densidade eletrônica. Então, essa representação da movimentação de elétrons seria incorreta. Não façam isso, pessoal. Um segundo exemplo vem a partir da reação entre a molécula da amônia e a carbonila desacetona. Então, dois aspectos importantes. O centro rico em densidade eletrônica seria o átomo de nitrogênio, pois ele possui um par de elétrons não compartilhados. No entanto, o centro deficiente de elétrons dessa carbonila seria este carbono, veja bem, pessoal, dessa carbonila. Por quê? Porque essa carbonila é uma ligação polarizada, onde podemos verificar o oxigênio sustenta melhor a carga negativa e o carbono sustenta melhor a carga positiva. Isso acontece por quê, pessoal? Porque o átomo de oxigênio vai ser mais eletronegativo quando comparado com o átomo de carbono. Então, como representar a movimentação desses pares de elétrons? Tá? Então, a partir dessa seta curva que inicia-se sempre em um centro de alta densidade eletrônica indo para um centro deficiente de elétrons. Outro aspecto importante a tratar aqui, pessoal, é quando esses pares de elétrons atacam esse centro deficiente de elétrons, a ligação π entre o carbono e o oxigênio tem que ser quebrada para o carbono não se tornar pentavalente. Essa é uma informação importante, pessoal. Uma segunda representação diz respeito desta forma. Veja bem, então, a seta inicia-se no átomo de carbono deficiente de elétron indo para um centro com alta densidade eletrônica. Esta representação estaria incorreta. Isso nunca façam vocês, pessoal. Então, a seguir vamos vendo um exemplo de um mecanismo de uma reação ácido-base. Somente para ilustrar o emprego de uma seta curva que mostra o mecanismo dessa reação. Para esse propósito, estamos reagindo
o ácido acético com a base, representado pelo ânion hidróxido, tá? Então, o mecanismo é representado justamente por essas duas setas curvas neste caso. E também podemos verificar que a primeira seta inicia-se na fonte rica em densidade eletrônica, que seria o íon hidróxido, né? Indo para um centro deficiente de elétrons, que seria o hidrogênio, pois ele possui uma carga positiva parcial. Uma segunda seta, tá? Representa a quebra heterolítica da ligação oxigênio-hidrogênio. Então, essa representação mecanística vai gerar, respectivamente, o íon acetato mais uma molécula de água. Porém, pessoal, existem outras reações químicas que se levam a cabo em várias etapas, aquelas conhecidas como reações em multietapas. Esses mecanismos dessas reações serão abordados de forma mais aprofundada nos capítulos posteriores da disciplina. Por agora, então, vale indicar que não se preocupem, tá, com o aprendizado desse tipo de reações, pois futuramente vocês vão aprender de forma mais amplamente possível. Categoria de reações orgânicas. Quase todas as reações orgânicas envolvem principalmente estas quatro categorias. A primeira delas seria as reações de substituições, as adições, eliminações e os rearranjos intramoleculares. Vamos abordar aqui cada uma delas, porém sem entrar em maiores detalhes dos aspectos mecanísticos, pois elas serão abordadas mais amplamente nos próximos capítulos. Então, a primeira delas diz respeito à reação de substituição. O mesmo nome já sugere, ou seja, um grupo substitui o outro. Isso fica bem mais evidente quando nós colocamos o exemplo desta reação entre o bromometano com o metóxido de sódio levado a cabo em metanol. Dessa forma, essa reação fornece o éter dimetílico mais o brometo de sódio. O que aconteceu aqui, pessoal? Podemos verificar que o átomo de bromo do bromometano foi substituído, veja bem, pela metoxila da espécie nucleofílica, gerando o produto de substituição, ou seja, o éter metílico mais o brometo de sódio. Nas reações de adições, todas as partes do reagente de adição aparecem no produto, ou seja, duas moléculas se tornam somente uma. Vejamos alguns exemplos deles. Por exemplo, na reação de bromo, nesse alceno respectivo, nós vamos obter o dibromoetano, pessoal. Ou seja, o bromo se adicionou em ambos átomos de carbonos no produto final. Tá? Outro exemplo de adição seria quando nós reagimos o alceno respectivo com duas moléculas de cloro para formar o tetracloreto de etano, tá? Então aqui já vocês podem verificar que as reações dos alcenos e dos alcinos principalmente são aquelas vindas a partir de reações de adições. O item C trata de uma reação de eliminação, onde uma molécula perde os elementos de outra pequena molécula. Vamos colocando alguns exemplos deles. Aqui podemos verificar a reação entre um haleto de alquila mais uma base forte, levado a cabo em metanol sobre a influência de calor. O que aconteceu aí, pessoal? Então, a base forte vai abstrair relativamente fácil esse próton e concomitante formação de uma dupla ligação carbono-carbono e eliminação de um átomo de bromo, para formar, respectivamente, o alceno mais os subprodutos dessa reação de eliminação, que são, neste caso, o metanol mais o brometo de sódio. Por outro lado, um segundo exemplo diz respeito à reação do dibromoetano, quando reagido com amideto de sódio e sobre a influência de calor.
Neste caso, também podemos verificar que o amideto de sódio é uma base extremamente forte que tem a capacidade de abstrair etapa por etapa cada um desses prótons para formar o produto de eliminação respectivo. Neste caso, ele gera o alceno respectivo, chamado o etino, propriamente dita, mas as moléculas de amônia e o brometo de sódio. Por outro lado, a reação de rearranjo é quando a molécula sofre uma reorganização de suas partes constituintes. Vamos verificar isso quando este alceno reage em meio ácido para formar o produto. Inicialmente, podemos verificar aqui a representação desse átomo de carbono em azul, em verde e em pretinho. E no produto, podemos verificar que esta metila já está ligada neste átomo de carbono verde. Tá? Então, isso somente é possível quando nós temos um produto conhecido como rearranjo intramolecular. O mecanismo de reação vai ser conhecido um pouco mais lá na frente. Tá? Então, estas seriam as 4 categorias básicas das diferentes reações orgânicas. Evidentemente, tem outras categorias que vamos estudar no transcurso da disciplina de Química Orgânica 1. Os conceitos de acidez e basicidade. Aqui vamos aprender algumas definições, como começaram a ser interpretadas as estruturas em termos de sua acidez e basicidade. Na primeira delas, veja bem, no final do século XIX, surgiram as primeiras ideias relacionando a estrutura química com propriedades ácidos e básicas. E isso nós temos que agradecer aos trabalhos pioneiros de Arrhenius, em 1884, ou seja, quase 2 séculos atrás. Posteriormente, veio novas ideias de acidez e basicidades de Bronsted e Lowry, trabalhando de forma independente em 1923. E também, no mesmo ano, trabalhando também de forma independente, Lewis introduziu alguns conceitos de acidez e basicidade um pouco mais abrangente. Ácidos e bases de Arrhenius. Então, foi Arrhenius quem introduziu as primeiras ideias sobre acidez e basicidade de algumas substâncias. Então, segundo ele, ácido, qualquer substância, quando dissolvida em água, se dissocia, liberando íons hidrônio. Um exemplo vem a partir da dissolução em água do ácido clorídrico. Então, aqui podemos observar que ele se dissocia para gerar os íons hidrônio. Por sua vez, base trata-se de uma substância que, em meio aquoso, é capaz de dissociar-se liberando íons hidróxido. Podemos observar a partir deste exemplo, onde o hidróxido de sódio é dissolvido em água. E aqui podemos notar que ele se dissocia também para liberar os íons hidróxidos. Outros exemplos de acidez e basicidade de Arrhenius, vêm a partir destas substâncias. Ácidos, por exemplo, o ácido perclórico, ácido sulfúrico, iodídrico, bromídrico, etc. Todas elas, quando dissolvidas em água, elas vão gerar os íons hidrônio. Já, no entanto, as bases, por exemplo, hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, eles também, que quando dissolvidas em água, eles vão se dissociar, liberando os íons hidróxidos. Ácidos e bases de Bronsted e Lowry. Então, segundo esses pesquisadores, ácido é qualquer substância que pode doar ou perder um próton. Por sua vez, base é uma substância que pode aceitar ou remover um próton. Então, em reações ácido-base de Bronsted e Lowry, sempre vai envolver transferência de prótons. Então, de aqui pela frente, pessoal, o entendimento dos conceitos de acidez e basicidade de Lowry e Bronsted sempre vai envolver a transferência de prótons.
Não esquecer esse detalhe importante aí, pessoal. Vejamos alguns exemplos aqui, pessoal. Então, a água reagindo com ácido clorídrico, o nome já fala. Então, a água, neste caso, vai aceitar um próton, né, pessoal? Já o ácido clorídrico, obviamente, vai doar um próton, tá? O mecanismo sendo mostrado dessa forma. O par de elétrons do oxigênio está aceitando um próton e, obviamente, existindo uma quebra de uma ligação heterolítica entre o hidrogênio e cloro para formar duas espécies iônicas, veja bem, o íon hidrônio e o íon cloreto, tá? Uma vez identificado os ácidos e as bases, temos que saber identificar o conjunto de espécies envolvidas nessas reações. No primeiro caso, veja bem, a água vai ser considerada uma base, pois ele vai aceitar um próton, né, pessoal? Já o ácido é a fonte doadora desse próton, então considerado ácido. E por outro lado, veja bem, vamos verificar aqui que o íon hidrônio seria a base, o ácido conjugado da água. E o cloreto vai ser a base conjugada do ácido clorídrico. Então, sempre temos que saber identificar isso aí, pessoal. Somente recapitulando, a base vai gerar o ácido conjugado e o ácido sempre vai gerar a base conjugada. Não esqueçam sempre essa correlação que existe daqui pela frente quando nós estamos lidando com reações ácidos e base de Bronsted e Lowry. A seguir, vamos resolver alguns exercícios, somente no intuito de ilustrar os conceitos vistos agora, tá? Para cada reação ácido-base de Bronsted-Lowry, mostre o mecanismo e identifique o ácido, a base, o ácido conjugado e a base conjugada. O primeiro exemplo diz respeito a uma reação entre o fenol e a hidroxila. Então, vocês já podem verificar que o mecanismo está representado pela movimentação dos elétrons através dessa seta curva. Ele inicia-se na fonte rica em densidade eletrônica para aquela deficiente de elétron, que seria o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, neste caso, o oxigênio. Tá? Uma vez feito o mecanismo desta reação, já podemos identificar quem é o ácido e quem é a base. Então, segundo o conceito de acidez e basicidade de Bronsted e Lowry, uma substância ácida é aquela substância capaz de doar um próton. E neste caso, o fenol tem esse próton que vai doar esse próton à espécie básica. E, obviamente, a base seria, neste caso, a hidroxila. Uma vez identificado o ácido e a base, agora já podemos correlacionar respectivamente para poder identificar os outros componentes dessa reação ácido-base. Já sabemos, pelo que a gente já aprendeu anteriormente, o ácido vai gerar sempre sua base conjugada. E neste caso, a base conjugada do fenol vai ser o ânion fenóxido. E, não obstante, a base sempre vai gerar o ácido conjugado. Desta vez estaria representado por uma molécula de água. Em um segundo exemplo, também podemos verificar que se trata de uma reação ácido-base de Bronsted e Lowry. O mecanismo, obviamente, vem a partir dos pares de elétrons do oxigênio dessa carbonila para abstrair um próton do íon hidrônio e para gerar, respectivamente, essa carbonila protonada mais uma molécula de água. Então, feito o mecanismo, já podemos identificar quem é a base. Base, então, seria, aqui estaria representado pela carbonila da acetona, tá? E, obviamente, o ácido seria a fonte doadora de prótons. E podemos correlacionar, como já fizemos anteriormente. A base vai gerar o ácido
o ácido conjugado. Neste caso, o ácido conjugado seria a carbonila protonada. E, não obstante, o ácido vai gerar a base conjugada, representada pela molécula de água. Eu vou deixar para vocês resolverem aí uma listinha de exercícios, veja bem, pessoal, que é importante também para poder fixar os conhecimentos. Então, use a anotação das setas curvas para descrever os mecanismos das reações e também poder identificar o ácido, a base, o ácido conjugado e a base conjugada. Por outro lado, alguns conceitos mais aprofundados vieram a partir dos estudos de Lewis, tá? E segundo Lewis, um ácido seriam aceptores de pares de elétrons e as bases seriam doadores de pares de elétrons. Então, veja a diferença entre acidez e basicidade de Bronsted e Lowry com os conceitos de Lewis. Segundo a definição de Lewis, acidez e basicidade são descritas em termos de pares de elétrons, ao invés de prótons. Olha a diferença. Lewis, então, interpreta acidez e basicidade em termos de pares de elétrons, e mais não em termos de transferência de prótons, que viria a partir dos conceitos de Bronsted e Lowry. Então, pessoal, vamos tentando resolver alguns exercícios aplicando o conceito de acidez e basicidade de Lewis. No primeiro instante, temos a reação de ácido e base de Lewis entre o tricloreto de alumínio e a molécula da amônia. Então, inicialmente podemos avaliar essas duas substâncias. Por exemplo, o tricloreto de alumínio tem uma particularidade interessante. Vejamos aqui, o alumínio possui somente 6 elétrons na camada de valência. Então, consequentemente, esses tipos de substâncias que possuem 6 elétrons na camada de valência são moléculas extremamente reativas, tá? E neste caso, eles são conhecidos como ácidos de Lewis. Agora, por que são extremamente reativas? Pelo fato de ele possuir exatamente o que acabamos de falar, que ele tem somente 6 elétrons na camada de valência. Consequentemente, ele precisa atingir o octeto de valência, né, pessoal, para se tornar uma substância com a configuração eletrônica dos gases nobres. Então, consequentemente, esse tipo de substâncias vão ser espécies altamente reativas, em reações ácido-base principalmente. Por quê? Porque ele vai ter a capacidade de aceitar um par de elétrons justamente para atingir esse octeto de valência. Tá? A partir desse mecanismo de reação, onde o nitrogênio dessa molécula da amônia está doando esses pares de elétrons para gerar, respectivamente, esse complexo de alumínio. Não esqueça, pessoal, um dado importante. O nitrogênio, neste caso, possui uma carga positiva, tá? E já o alumínio vai ter uma carga negativa, tá? Então, esses conceitos já foram aprendidos no capítulo 1, que diz respeito às cargas formais, tá certo? Então, neste caso, já podemos afirmar que o ácido de Lewis vai ser o tricloreto de alumínio, pois ele tem a capacidade de aceitar um par de elétrons. Já a espécie doadora desse par de elétrons vai ser a molécula de amônia, por isso ele é considerado uma base de Lewis. Tá? Por sua vez, segundo Bronsted e Lowry, o tricloreto de alumínio não seria considerado um ácido, pois não possui um próton, né, pessoal? Então, neste caso, segundo Lewis, ele é considerado um ácido, pois ele tem a capacidade de receber um par de elétrons. Tá? Então, consequentemente, podemos afirmar, a partir daqui, que o conceito de acidez e basicidade de Lewis é um conceito bem mais abrangente quando comparado com as outras teorias, pessoal. A seguir, vamos verificando um segundo exemplo de reações de acidez e basicidade de Lewis.
Curiosamente, aqui estamos reagindo o ácido clorídrico e a molécula da amônia, tá? Mas uma análise preliminar nos leva a concluir que o ácido clorídrico também é considerado um ácido de Lorentz-Bronsted. Mas, conceitualmente, ele também poderia ser considerado um ácido de Lewis, pois este próton teria a capacidade de aceitar um par de elétrons a partir desse átomo de nitrogênio da molécula de amônia. Veja bem, pessoal, neste sentido, tá? Para fornecer, respectivamente, a amônia protonada. Então, nesse caso, já podemos dizer que o ácido de Lewis seria também considerado o ácido clorídrico, tá? Pois ele tem a capacidade de aceitar esse par de elétrons. Já a base, como já todos já sabem, a espécie doadora desse par de elétrons para gerar, respectivamente, o íon amônio. Exercícios. Descrever um mecanismo e identifique o ácido e a base de Lewis na seguinte reação. Eu pergunto para vocês, quem seria o ácido e quem seria a base? Esta é uma borana, pessoal, BH3. Isto seria o tetrahidrofurano, tá? Um solvente orgânico. Então, qual seria o ácido e qual seria a base? Então, pelo que acabamos de aprender, o ácido de Lewis é aquela espécie que vai receber um par de elétrons. E base é aquela espécie que vai doar um par de elétrons. Então, sabemos por isso que a borana possui somente 6 elétrons na camada de valência. Então, como ele possui orbitais vazios, ele vai poder receber os pares de elétrons a partir dos pares de elétrons do oxigênio do tetrahidrofurano no mecanismo dessa reação, dessa forma, expressada dessa forma, para gerar, tá, uma espécie bem mais estável do que seus materiais de partida. Por outro lado, para a próxima aula, eu gostaria que você resolvesse todas estes exemplos aí, pessoal. Então, em cada uma das seguintes reações, identifique o ácido e a base de Lewis e forneça o produto da reação através de seu mecanismo. Se vocês têm dificuldade de resolver, vocês entram em contato comigo para tirar essas dúvidas. Ou a gente resolve algumas questões delas na próxima aula. E, finalmente, vale indicar aqui que este material não tem nenhum valor comercial, tá? E também vale salientar que algumas figuras e esquemas nessa aula foram adaptadas do livro de Química Orgânica, volume 1, Solomons, tá? Da editora LTC. Seu uso foi autorizado pelo Grupo G, detentor dos direitos autorais. Muito obrigado.